Monitoramento e controle. Nós temos um treinamento, e você já passou por ele, você provavelmente conhece ele, e ele está atento a apresentar os conceitos básicos de planejamento e controle. Mas o nosso assunto aqui não é ligado ao curso SPU, é um suplemento do curso SPU. Ou seja, ele agrega valor àquele planejamento e controle que nós vimos. E nesse curso SPU, nós tivemos o cuidado de falar que um empreendimento, um projeto, ele normalmente é trabalhado para ser conduzido e concluído dentro do que foi combinado com as partes. Sendo assim, precisamos colocar um frame, precisamos colocar ele dentro de um plano de produção, um plano combinado, acertado, que vai com certeza levar todos os trabalhos até o fim e com isso concluir dentro das propostas encontradas no acordo, no contrato do nosso projeto. E aí eu chamo a atenção que essa barrinha que aparece aqui, ela se reporta ao planejamento do contrato, ao planejamento da obra, ao planejamento do projeto. Por isso nós temos cursos de planejamento, nós temos treinamentos de planejamento, nós temos engenheiros de planejamento, técnicos de planejamento, especialistas em planejamento e nós temos pós-graduações em planejamento, mas você não encontra com o mesmo peso a palavra monitoramento e controle. Você não vê técnico de controle, engenheiro de controle, e às vezes alguns até se atrevem a falar em engenheiro de contrato, técnico de planejamento, de gestão de projetos, e ficamos na gestão de projetos e nessas nomenclaturas todas sempre amarrados ao planejamento. É software de planejamento, é técnica de planejamento, é guia de planejamento, e eu insisto, procura com cuidado nas emendas dos cursos, procura com cuidado na descrição das tarefas que normalmente são conduzidas, que você vai encontrar, dificilmente vai encontrar, a palavra controle ou detalhes dessa palavra controle. Então, sendo assim, essa barrinha aí, ela é sucedida de outras coisas. A barrinha de planejamento, que é um trabalho necessário e que deu esse frame, ela define também condições e meios de permitir o controle desse plano. De nada adianta um plano se ninguém existe para controlá-lo. Não adianta um bom planejamento, não importa a técnica que você usa, até importa a ferramenta que ajuda você, mas se ninguém toma conta disso. Parece que depois do planejamento e do planejamento de risco e do planejamento financeiro, ninguém controla os riscos quantitativamente ou ninguém controla financeiramente com essas análises todas que se vendem no momento do plano. Então, o nosso assunto aqui é planejamento. Não, na verdade, o nosso assunto aqui é o controle desse planejamento. Por isso, nós vamos dissecar esse controle. Já falamos de parte desse controle dentro do treinamento de planejamento e controle de projetos. Tem módulos, exercícios dedicados ao monitoramento e controle, mas aqui, nesse caso, nós vamos dar um destaque interessante. Nós vamos complementar isso, na verdade, suplementar, porque se não se faz direito o controle no mercado, se não se controla ou não tem procedimentos de controle no dia a dia das empresas, quanto mais o que nós vamos falar aqui, que é um suplemento. Nós temos 3 suplementos. Nós temos o monitoramento e controle necessário, mas nós temos aquele controle que o gerente tem domínio, nós temos aquele monitoramento e o controle que o gestor tem atuação e autonomia sobre as equipes, sobre o que está acontecendo. Temos aqueles monitoramentos e controles que não estão na autonomia, não estão na responsabilidade ou o gerente não pode fazer nada. Então, o gerente é aquilo que ele pode dominar, é aquilo que ele é responsável direto para monitorar e controlar. O não gerente, nós vamos caracterizar aqui, é o nosso objeto aqui do suplemento, são aqueles elementos que acontecem, que precisam ser monitorados e controlados e que trazem impacto no controle desse plano, que trazem impacto nos resultados desse plano maravilhoso que foi feito no planejamento. Procedimentos é um terceiro item que nós já falamos, mas agora nós vamos dar uma ideia de complemento, não de suplemento. Nós falamos sobre o controle
dos elementos do projeto que o gerente tem autonomia no curso SPU. Ele controla o avanço físico, ele controla a produção realizada, não controla percentuais. Ele controla avanço físico, controla produção, administra resíduos que devem ser confirmados ou devem ser retificados, resíduos de coisas a fazer, resíduos de prazo a executar. Ele também controla a quantidade de recursos utilizados, ele controla a agenda de recursos. O gerente controla e analisa a compatibilização do que vai ser gasto com aquilo que é o financiamento e o patrocínio. Isso nós já vimos. É aquilo que está sob o domínio do gerente. Nós vamos passar rapidamente cada um desses elementos para caracterizar o controle do gerente e vamos discutir aqui alguns elementos que o gerente recebe de informação, mas que ele não tem a administração, que ele não controla, que ele não negocia, que seriam as características dos materiais, dos insumos, que seriam as datas de fornecimento, que seriam as quantidades de fornecimento de insumos e mão de obra para o seu projeto. Lembrem, o plano foi o plano. E a vida do projeto, hoje em dia, principalmente, é muito dinâmica. Então, ele toma conta, administra, monitora e controla tudo que está dentro de sua autonomia. E ele precisa ajustar as informações do projeto daqueles elementos que não estão sob a sua autonomia, monitoramento ou controle. Que seriam, por exemplo, os insumos, os materiais, os recursos humanos, as datas, a quantidade de financiamento que foi acordado e que ele acredita que vai chegar, mas que durante a vida do projeto ele provavelmente vai mudar em quantidade e em momento. E o gerente precisa dessas informações que eu caracterizei aqui como informações e controle não gerente. A cada um desses que nós comentamos, responsável gerente pelo monitoramento e controle, responsável não gerente pelo monitoramento e controle, e os procedimentos de monitoramento e controle aos quais toda a equipe e o gerente estão submetidos. No gerente, e nós falamos que as atitudes de monitoramento e controle sob a equipe do gerente, para que o gerente tome atitudes, e também temos monitoramento e controle dos elementos que não são de domínio e autonomia do gerente, nós podemos mostrar que no monitoramento, e nós já falamos isso no curso básico de gestão de projetos, planejamento e controle, nós falamos que o monitoramento ele prevê a verificação dos dados atuais, previstos e os dados ocorridos. O estado das condições atuais e do previsto, e a emissão de relatórios comparativos entre o atual e o previsto. Ou seja, nós temos uma atitude, uma função, nós temos um trabalho que compara o que aconteceu com o que deveria ter acontecido. E é bom lembrar que os dados são dados técnicos, são dados de quantidades numéricas. Também são monitorados elementos de impressões sociais e políticas que eram previstas e que podem não ser iguais às previstas e que podem trazer consequências. O monitoramento sempre compara informações do que é com o que deveria ter sido, rezando sempre para que seja como deveria. Os dados também são dos contratos, porque os contratos trazem informações do que é combinado, do que não pode ser mudado, das restrições, das datas limite. Os dados climáticos também, o que era previsto, o que aconteceu e quais foram as consequências. O monitoramento prevê o registro de informações do acontecido, suas causas, causadores e também prevê, pelo relatório, a condição dos alertas de risco que estavam estimadas, que possivelmente aconteceria. O risco e incerteza são diferentes, mas os riscos são coisas que podem acontecer e os alertas podem aparecer e o monitoramento monitora os alertas ou sinais desses riscos
e podem trazer no relatório alguma informação. E também tem as informações organizacionais. No controle, nós temos uma atitude. Baseado nos dados fornecidos, nós temos uma ação ou uma atitude que prevê uma correção, uma prevenção e até mesmo uma profetização do que pode vir a acontecer se nada for feito. O controle é para gerar, definir, registrar uma atitude de retomada se houve algum desvio. Enquanto o monitoramento dos dados mostra o que deveria e o que é, o controle prevê uma atitude. Para que haja uma atitude deve-se encontrar uma autonomia no gestor. E os relatórios não reportam o que deveria com o que foi ou o que é, mas o relatório mostra o que foi feito com uma atitude de correção ou preparação para o que vem por aí. Monitoramento, leitura, entendimento, reporte, relatório, controle, atitude, por autonomia e registro do que foi feito, com quem foi combinado e por que foi feito. E o relatório mostra os possíveis impactos dessa ação, dessa atitude. Então nós estamos vendo aqui que estamos trabalhando e falando daquilo que nós já vimos no treinamento básico. Foram feitas as medições dos dados técnicos, foram feitas as medições do tempo transcorrido e do tempo que falta transcorrer. São dados do monitoramento. Foi feita a avaliação da produção. Produção não é tempo transcorrido. Da produção real contra a produção estimada. Foram analisadas também as quantidades consumidas contra as quantidades que deveriam ter sido consumidas. Claro que estamos falando de elementos, materiais, insumos, coisas que são relevantes. E também do custo. Então, veja que nós já vimos isso no monitoramento e controle do projeto pelo gerente e sua equipe, no monitoramento. E o controle tomou atitudes porque o tempo foi demais, porque o tempo foi perdido. O controle levou a atitudes corretivas, preventivas, preditivas, por conta do tempo perdido, tentando recuperar. O controle também tomou atitudes contra perda de produção, excesso de consumo e excesso de custos dentro da sua capacidade e da sua autonomia. Mas nós também temos que o monitoramento, no que diz respeito aos contratos, os acordos ou subcontratos, prevê que seja monitorado o conjunto de restrições, monitorado o conjunto de marcos contratuais, os marcos internos de controle, das produções contratuais, dos consumos e dos compromissos de gasto. Isso tudo dentro do monitoramento. As atitudes do controle, visto que uma das restrições não foi atendida, visto que algum marco escapou, a atitude do controle, como nós já falamos, ela tende a recuperar esses desvios, não mais técnicos, mas agora contratuais. E pior, é possível que nós tenhamos também desvios pelos dados organizacionais. E aí já dá uma dica. Embora o gerente não tenha controle sobre suprimento, financiamento, logística, o gerente precisa, ou a sua equipe precisa monitorar o que acontece com o previsto, que não está sob a sua responsabilidade direta, e sim com os setores de apoio, suprimento, financiamento, para que haja uma atitude. Aí, nesse caso, é uma atitude de relatório. Ele não toma uma atitude, talvez, direta com os suprimentos, a menos que a compra dos insumos e essa parte de resgate de materiais seja por conta do próprio projeto. Mas o financiamento provavelmente não está sob o controle do gerente. Então, esse monitoramento e controle que está sendo falado e que nós já praticamos, vimos que os suprimentos estavam lá em fornecimento de quantidades definidas em datas definidas, assim como financiamento, com datas definidas e valores definidos. Por isso, o gerente tem que tomar uma atitude ou um relatório. Então, a atitude ele toma em cima desse momento que nós falamos, do que nós já praticamos, que é o seu projeto, a sua equipe, a sua diretiva de produção, o seu replanejamento, o seu sequenciamento de trabalho.
mas o controle dele continua na atitude do relatório, fora da autonomia dele, de comunicar os impactos que o acontecido por suprimentos e acontecido por financiamento, os impactos que aconteceram no trabalho dele. Ele não tem a atitude corretiva, preventiva ou preditiva, mas no que diz respeito ao trabalho dele, dos dados técnicos, contratuais, ele pode tomar uma atitude corretiva. Isso só acontece, a corretiva acontece normalmente na primeira medição de desempenho, na primeira simulação de desempenho, porque você só tem um ponto de referência e não sabe se o ponto está pior ou melhor do que antes, porque é o ponto, é o início, é a primeira. Então a atitude provavelmente vai ser corretiva. Ele vai tentar corrigir o que deu errado e, na segunda medição em diante, fazendo uma análise de tendências, e já fizemos isso, verificamos que aquele ponto, na segunda medição, melhorou. Então temos uma tendência de melhora. Ou segunda medição, piorou, temos uma tendência de piora. Ou se ele se manteve constante, ele tende a se manter constante ruim. Ou seja, a corretiva consertou e na segunda vez deu o mesmo problema e aí a corretiva não foi suficiente. Haverá uma atitude corretiva e preventiva. E também é possível que haja uma necessidade de uma atitude preditiva. A preditiva é a inclusão de cenários onde será possível profetizar, prever coisas e tomar medidas. A medida corretiva é imediata, recupera a perda. A preventiva é austera, olha para o futuro e analisa as tendências e toma atitudes hoje para tentar evitar coisas possíveis amanhã. E a preditiva é, depois de tudo, sobre esses dois controles, incluir cenários, provocar alguma alteração para que seja possível tomar atitudes para atendimento a cenários interessantes ou cenários degradantes. Como nós dissemos, existe também um monitoramento e um controle que é afeto ao gestor, ao gerente, ao coordenador, e a sua equipe participa, que não está sob autonomia e controle pleno do gestor do projeto. E aí nós podemos dizer que existe um monitoramento da logística de suprimentos, do financiamento, dos patrocínios, do setor de compras. Há um monitoramento porque todos esses externos à estrutura do projeto contribuem e são relevantes para o andamento do projeto. Nós já falamos sobre logística, nós já falamos sobre financiamento e até de suprimentos no curso SPU, mas de forma um tanto quanto passiva, porque assumimos que tudo era constante, estático e igual o tempo todo. E agora que nós estamos colocando esse suplemento, devemos informar que a logística de compras, de fornecimento, de datas, de quantidade, de compromissos, nem sempre é constante e garantida a vida inteira de um projeto, quando mais se ele for muito longo. Então, o monitoramento, e nós já fizemos isso, o monitoramento desses elementos em quantidades, datas, disponibilidade é muito importante para a situação, a análise do futuro do projeto. Porque sob o domínio do gerente entendemos tudo e como reagendar e como alocar novos recursos. Mas nesse momento, estamos discutindo o monitoramento e o controle das coisas que não são afetas diretamente à autonomia e ao poder do gerente. Por isso que eu chamei de não gerente. O monitoramento e o controle não gerente vai ter que verificar o previsto e vai ter que saber o real do momento desses itens. E, a partir de um processo de comunicação, a partir da criação de SDocs, que são documentos, planilhas, que são base de dados integrada à ferramenta, integrada ao sistema e à plataforma que nós já estamos usando, permitam que essas informações sejam atualizadas periodicamente. E como controle, cabe ao nosso gerente ou à equipe verificar que as versões dessa base de dados, SDocs, que essas alterações sejam justificadas. E cabe também como controle, como atitude, que a equipe atualize no projeto
as informações, repito, atualizadas, revisadas, de toda a cadeia de suprimento, de financiamento, de compras dentro do projeto. Como comentado, essa atitude será feita integrando o SDOC, é a base de dados que foi recebida, aos projetos e portfólio. Se de um lado nós monitoramos o que acontece e as variações das coisas não gerentes, externa à obra, ao projeto, externa à estrutura do projeto, por outro lado nós temos que ter uma atitude de, entendendo as variações que aconteceram ou acontecerão, atualizar de forma justificada e por versões o projeto e o portfólio. Assim, as projeções e o cálculo do que vai acontecer a partir do momento que foi feita a medição de desempenho, aquelas coisas do gerente, poderemos incluir agora as coisas do não gerente. E o cenário futuro se mostrará resultado das atitudes de correção, prevenção que o gerente tomou e também consequências das mudanças de valores de materiais, valores de compra, datas de chegada de financiamento, datas de chegada de material. No SPU, no curso básico, nós vimos logística, financiamento, a modelagem e nos ajustamos a essas condições. Mas lembrando que as datas não mudaram o tempo todo do projeto. Foram consideradas como lei, que ia chegar no dia, na quantidade combinada e na disponibilidade presumida. Só tínhamos que tomar atitudes na gestão do trabalho do projeto. O que nós estamos colocando aqui é um suplemento. Nós vamos mostrar agora como é que nós transferimos as informações dos setores externos para dentro do nosso projeto. E como é que nós permitimos que os setores externos entendam o que tem em nosso projeto e o que precisa ser atualizado, de modo que eles atualizem, justifiquem e que nós possamos ver isso e, por nossa atitude e por nossa iniciativa, nós incluamos, atualizemos, inserimos tudo dentro do nosso projeto. As condições de avaliação futura serão diferentes. As projeções de tempo e custo final serão diferentes. O reagendamento das atividades por conta desse novo cenário externo será diferente. Então vamos dar uma olhada como é que a gente consegue fazer isso na ferramenta que a gente utiliza, de forma simples e totalmente integrada com os setores externos aos nossos projetos e portfólio. Vamos definir então, como sempre eu faço, um projeto simples para entender o funcionamento desse monitoramento e controle não gerente. Nós temos aqui um conjunto de atividades em 2 ramos distintos. Eu vou resumir aqui a data ao menor espaço possível. Então nós estamos aqui com 9 atividades, um marco de início, um marco de fim, 2 ramos com uma ligação lógica bem simplista. E vamos entender que nós temos recursos. O recurso humano ou o recurso reutilizável, chamado Resource A e recurso B. E aqui nós temos as datas calculadas dentro do padrão simplista do CPM, onde temos todos os recursos do mundo. E aqui nós temos recursos humanos ou reutilizáveis. E nós também temos recursos materiais, que eu vou mostrar aqui. Existe um recurso material chamado material A. O material A, ele custa um dinheiro, dentro de um componente de custo que é 11 unidades monetárias. Além do recurso material A, eu posso mostrar também os recursos humanos que eu cadastrei, que é aquele recurso A e recurso B. Da mesma maneira, o recurso humano A e o recurso humano B custam um dinheiro. E aqui eu vou colocar que ele custa por hora, a quantidade monetária de 12 e o outro custa 31. Lembrando que nós temos uma quantidade. Só temos um.
e temos uma quantidade disponível, né? Uma quantidade disponível que é 1 e temos uma quantidade utilizada. Quantidade agendada, utilizada. Está aqui, 2. São 2 ramos, é de se prever isso. Então, quando a gente calculou, ele mostrou que nós temos recurso humano 1, porém usando 2. Esse é o cenário. Isso é o que nos foi dado. E é isso que nós vamos utilizar. E esse é um recurso que eu recebi de quantidade, de custo, e eu estou usando. Meu planejamento foi feito em cima dele. E também tem, não só o recurso humano, também tem o recurso material que eu comentei aqui. E tem um componente de custo chamado custo. E fizemos o plano. Temos um momento em que a atividade acontece, nós temos um material consumido, um recurso humano consumido, e pronto, meu custo de planejamento, meu cronograma está montado. Como é que eu vou fazer para que os setores que me apoiam me informem? Porque o material, nesse caso aqui, ele tem um custo. E o suprimento, que nós vimos no treinamento do SPU, o suprimento de chegada do material A, ele pode ter datas e quantidades específicas. Se eu olhar aqui e pedir um gráfico do material A, eu posso conseguir material A, quantidade por dia. Eu tenho aqui um gráfico de quantidade por dia do material A. Vou colocar ele maior. E eu posso ter um volume aqui aparecendo. Então aqui eu tenho a quantidade. E temos um custo. E temos um consumo de gente. Eu posso pedir para mostrar a quantidade de gente que eu preciso dia a dia. Gente é recurso A, dia a dia. Eu já estou vendo que o recurso A, azul, é o que eu tenho, vermelho é o que eu preciso. E eu também tenho o recurso B. Eu vou colocar aqui o recurso B para que o exemplo fique bem visual, bem didático. O recurso B separado é esse aqui, todo dia, também a quantidade. Está aqui. Amarelo não é uma cor muito boa. Vou botar azul para mostrar que azul é o que eu tenho. Azul é positivo, é a quantidade que eu tenho. Vermelho é o que eu não tenho. Então tá bom, eu tenho aqui meu mapinha. Vou gravar isso aqui para não perder esse layout. E eu faço a medição do desempenho, como já comentei. Eu vou fazer a medição aqui. Eu vou acelerar o processo da medição no vídeo para não ficar tedioso, que é aquele monitoramento e controle que o gerente faz e que tem como tomar atitude. Eu parei o vídeo aqui para mostrar, eu parei a aceleração do vídeo para mostrar que a medição que cabe ao gerente daquilo que ele mede da produção, dos consumos, do dinheiro, que eu fiz de forma bem simplista, já foi feita. Mas agora eu paro e penso, será que os materiais na próxima semana ou no próximo mês terão o mesmo custo unitário? Será que o valor da hora dos meus recursos humanos terão o mesmo valor unitário? Será que eu vou ter condição de olhar o projeto a futuro? Deixa eu ver o projeto a futuro. Eu tive uma alteração aqui, eu não tenho a linha de base, então eu vou procurar a linha de base e colocar aqui e mostrar a diferença entre o que eu estou vendo hoje com a medição e o que eu tinha como proposta. Atualização versão 1. Essa é a versão 2. Que eu medi. Botei linha de base de referência, agora eu peço para comparar e vejo as figurinhas aqui. Estou vendo figurinhas.
A linha de base é na cor mais clara e eu já vi que houve um problema devido ao meu mau desempenho. Então, o monitoramento já mostrou que há um mau desempenho futuro. E lembra que eu comentei que tem elementos de monitoramento que não estão dentro da atitude do gerente, da autonomia do gerente? Então eu preciso que eu agora coloque as informações atualizadas de recursos, de financiamento, ou de patrocínio, ou de custos dos materiais. Só que eu comecei errado, eu vou ter que fazer tudo de novo. Repito, nós falamos que tinha coisas do gerente, coisas do não gerente e tinha procedimentos. E eu não falei sobre procedimentos. Porque eu não falei para mostrar que sem procedimentos, sem ordem e organização, o que nós fizemos vai ter que ser refeito. Ainda bem que é a primeira semana. Se fosse a 8ª semana, o 3º mês, quanto trabalho fizemos e teremos que refazer para implantar essa gestão do não gerente? Eu vou desfazer e vou refazer. Ainda bem que eu não me expus na primeira vez, porque eu comecei errado. E aí ia ter que ter retrabalho. Vamos ver se a gente faz agora da maneira certa, porque nós estamos incluindo o monitoramento das coisas não gerentes, que não é uma coisa muito tradicional. A gente, no exercício do curso, fez o monitoramento, mas nós não atualizamos as coisas do não gerente. Nós assumimos que elas ficariam fixas e constantes até o final do projeto. Isso não é uma realidade. Então agora eu vou voltar para o projeto e vou fazer direito. Agora eu vou primeiro gravar a linha de base e vou pedir para que mostre a linha de base para que nós possamos acompanhar o desempenho não só do que eu estou controlando de produção do meu projeto, da minha obra, como também vou permitir o controle das coisas não gerentes. As coisas não gerentes são aquelas tabelas de materiais, aquelas tabelas de recursos, aqueles custos, aquelas quantidades. Então eu vou mostrá-las novamente. View, materiais, tabela de materiais, view, resource, tabela de recursos, e eu vou me atrever a chamar view, cost e cost component, que é o componente de custo que vale uma unidade monetária. Como assim? Vamos entender. Eu primeiro transformo a tabela do meu projeto, que na verdade não seria do meu projeto, mas eu exporto ela, eu crio um SDoc, um livro de referência, uma folha de referência. E eu vou criar, através do Project, Create Reference Book. Então, do tipo material. Ok, Create. E eu criei aqui um SDoc, é um arquivo relativo à tabela de materiais. Vou colocar ele aqui do ladinho. Material, tem preço, vamos ver se tem preço. Cost, ó, tem o cost aqui. Aqui parece que não tem preço. Deixa eu ver, botão direito, cost, não apareceu aqui. Vamos ver aqui, botão direito, na tabela original eu tenho que ter o cost, na tabela unit cost, eu tenho que ter ela aqui. Agora que eu tenho, eu vou de novo fazer create, pronto, agora tem o custo. O que eu preciso atualizar, eu tenho que ter dentro da tabela. Nesse caso, eu estou querendo que o meu suporte atualize o custo do material. Agora vamos pegar a tabela de recursos. Eu tenho a quantidade agendada, eu tenho o custo por hora, eu tenho o que eu preciso. Então, create standard, quer dizer, é um livro de uma folha de referência, de resource. Eu vou criar e vou colocar aqui do ladinho. Vou conferir. Esse documento, esse SDoc, tem todas as informações que eu uso no meu projeto. Eu poderia colocar todos os campos, mas eu vou simplificar a vida aqui, colocando só os campos que eu quero. É a quantidade que eu tenho disponível e o custo da hora. Tá tudo bem, tá aqui. Agora eu vou criar do meu componente de custo. Mas por que eu vou criar do meu componente de custo? R$1 é R$1. Então, criando unit cost, create, tá aqui. Eu tenho
o valor do componente de custo, que é R$1. Bom, ele é R$1 hoje. Para efeito de análise, eu estou colocando aqui R$1. Talvez se eu quisesse mudar esse valor para 1,1, significa que é uma inflação, um aumento, uma referência de aumento de custo geral, genérico, não sei. Mas eu vou colocar aqui só para dar um exemplo de como uma modelagem dos componentes de custo que são afetados por inflação, são afetados por desvalorização cambial, sei lá, vou colocar ele aqui. E eu criei esses todos aqui, eu vou salvar. Então eles aqui, ó, cost, material, eu vou tirar esse material 1 que não estava certo. No. Então tem material 2, que é esse aqui, e tem o recurso. Então todo mundo aqui, se você vai na área de trabalho, na janela de trabalho, tem um projeto e tem os livros ou folhas de referência. Então já que eu já tenho ele aqui, eu vou fechar eles. Já tenho eles. Então, close. Yes. Vou salvar e fechar. Salvar e fechar. Pronto. E eu vou esconder aqui minhas tabelas, que eu já sei, já usei os recursos. E eu criei para esse projeto folhas ou livros de referência. Então, quando eu vou na área de trabalho e encontro aqui outros, eu encontro Corporate Reference Books. Duplo clique e eu informo para esse projeto que esse projeto possui um livro de referência, uma folha de referência de materiais, uma folha de referência de recursos humanos e uma folha de referência da moeda. Duplo clique, recursos. Duplo clique, materiais. Isso está fora do meu domínio, mas eu quero receber atualizações que provavelmente vão impactar no meu projeto. E custos. Vou botar esse nome bem redondo. Duplo clique e vou dizer o seguinte: esse recurso, ele está dentro de um documento. Selecionando o documento, recursos. Tudo que eu fizer na tabela, no livro de recursos, na folha de referência de recursos, tudo que alguém fizer delegado para isso, me permitirá atualizar o meu projeto a futuro. Preços, quantidades, datas. Então eu vou colocar aqui os recursos e vou dizer que quando eu transferir as informações, transfere tudo ou transfere apenas as linhas que existem no meu projeto. Bom, vou fazer transferência completa se precisar. Ok. Na tabela de materiais, duplo clique, eu vou escolher o documento, claro, de materiais. Na versão 2, porque eu tinha a versão 1, mas não usei. Eu tenho que ligar o documento certo no meu projeto. E o meu documento certo aqui é o 2. Ok. E aqui eu vou também pegar os custos e vou ligar ao documento que eu criei de componente de custo, cost components, transferência completa. Agora o meu projeto sabe que tem 3 livros de referência que os setores externos têm acesso, não ao meu projeto, não ao meu arquivo, e sim aos livros de referência, de cadastro, de documentação do meu projeto. É claro que eu falo do meu projeto, mas se eu tivesse um portfólio, seria o livro de referência da empresa. Todos os recursos estão lá. Só irão para o meu projeto quando eu atualizar os recursos que o meu projeto usa. Todos os materiais estão na tabela, no livro de referência de materiais. Que alguém, um setor, atualiza todo o livro, porque não tem só o meu projeto, tem mais na empresa. Vou me restringir ao meu projeto. Eu tenho 3, já informei para o meu projeto que esses 3 são referências corporativas. Ok. Então, agora eu faço direitinho. Agora eu vou fazer a medição do meu projeto. Medição do gerente. Eu já tenho a linha de base, eu estou vendo a linha de base e vou fazer, como a gente já viu no curso, vou fazer a medição, não vou fazer semanal não, vou fazer a medição quinzenal. Quinzenal, ok? Já encontrei o que eu preciso, mas eu não fiz direito. Onde está? Eu tinha que fazer 80, onde é que está? Eu tinha que fazer 81, mas eu só fiz 60. Eu tinha que fazer 36, mas eu só fiz 30.
em volume. E o que eu precisava para terminar essa atividade 5 eram 140 horas. Seriam, mas a verdade é que eu preciso de 180. E para terminar a atividade 1, que eu já estou atrasado, eu precisaria de, pela proporção original, 35 horas, mas eu preciso de 80 horas. Eu poderia medir o consumo dos materiais, medir o consumo, mas eu não vou fazer isso. Eu vou dizer que consumi muito material e fiz pouco. Bom, aqui eu fiz a medição do que aconteceu. Agora eu tenho que calcular que impacto que esse meu trabalho de baixa produtividade deu para o projeto, para a minha obra. Então eu vou calcular. CPM tranquilo. Eu continuo aqui embaixo com gráficos que me dizem não tem urgente. Mas faz de conta que eu estou fazendo o CPM porque eu aprendi no curso. O nosso trabalho é um pouco mais evoluído, ele leva em conta a falta de recursos. Mas aqui de forma simplista, só para mostrar o monitoramento, o controle, a atitude das coisas não gerentes, eu mostro o seguinte, houve um deslocamento de tempo. A minha baixa produtividade trouxe um deslocamento de tempo. Eu posso dizer aqui que são quase uma semana de atraso projetado. Claro que não tem atraso nenhum. Hoje nós estamos atrasados de forma parcial, mas o futuro a Deus pertence e eu rezo para que um milagre aconteça, porque eu não estou fazendo nada. Eu não estou tomando atitude corretiva nem preventiva, eu rezo para que tudo dê certo. Então, nesse momento de monitoramento, eu estou vendo previsto real calculado, novo previsto e posso até ver o dinheiro, cost remaining. Eu posso pedir, para mostrar aqui, não o cost remaining, né? Mas mostrar a coluna cost acumulado da linha de base e o original, o atual. Quando eu vejo isso, eu vejo o custo acumulado e aqui o da linha de base. Deixa eu ver se ele não foi calculado. Não, eu vou pedir então outro custo. Vou tirar o cost cumulativo e vou pedir o remaining. Vamos ver se o remaining vai ficar mostrando o que eu preciso. É o atual, o baseline. Vou mostrar até a diferença entre os dois. Vamos ver. Ele não mostrou aqui o remaining. Por que ele não mostra o remaining se eu tenho? Vamos ver aqui. Calculando. Não está calculando. Como é que eu vou poder mostrar a diferença entre a linha de base? Essa é a versão 2, vou salvar a versão 2 e vou pedir para que a versão 1 calcule. Vamos calcular o custo, porque eu acho que eu não fiz isso. Vamos ver a atualização. Versão 1, eu vou pedir para ele calcular o custo. Vamos ver. Aí depois que eu calculei o custo, que eu fiz tudo direitinho, eu posso salvar o arquivo e voltar para a minha versão 2, que é a versão medida. Deixa eu ver se eu fiz direitinho. Comparar com a linha de base. Eu não pedi para comparar o custo, então não vai comparar nunca, né? Então, acho que agora vai. Pronto, agora vai. O que eu estou observando é que a minha linha de base era 66 mil. E com esse atraso que eu tive, etc., parece que, na verdade, seria o cumulativo. Tem uma diferença. Então, eu posso fazer uma avaliação do custo restante, eu posso fazer uma avaliação do custo total. Custo total é esse aqui, mostrando a diferença. Pronto. Então, o custo da linha de base era 66 mil, total. E agora o custo acumulado é 69. Por causa dos meus atrasos, do número de horas que eu preciso, está dando uma diferença. Quando a gente faz uma avaliação do gerente, ele coloca as informações da obra dele, do projeto dele, dos custos envolvidos, dos consumos envolvidos, e a gente chega a esse resultado. Uma diferença, vou colocar até aqui a diferença, uma diferença de custo. Eu vou deixar só a diferença porque a hora em que eu importar os documentos que os setores de apoio atualizaram, pode ser que a hora do nosso montador, do nosso recurso,
tenha sido negociada para mais. Então, a próxima medição, meu próximo plano, meu próximo serviço vai custar mais caro por causa do aumento da mão de obra. Aqui, nesse momento, a minha mão de obra está com valor permanente. É o valor que foi combinado. Por outro lado, o material, ele também tinha um custo. Ele pode ter ficado mais barato, pode ter ficado mais caro, e do jeito que está agora, ele está conforme planejado. Mas em 15 dias muita coisa pode mudar. O cobre pode ter um aumento, o diesel pode ter um aumento, e eu preciso refletir essa realidade no meu projeto, porque eu estou controlando e eu preciso saber os impactos e os desvios para tomar atitudes corretivas, preventivas, preditivas. Então eu vou fazer uma simulação aqui. Eu já estou vendo que teve um atraso, mas eu não tomei atitude para corrigir o atraso ou os custos ou os consumos que foram causados pela minha equipe. Eu vou aqui abrir, a equipe de suprimento, né, abriria, por exemplo, os recursos humanos e diria, quantidade, eu contratei mais gente. Agora nós temos 3. E agora nós temos, 2. Agora nós temos 2. Mas o valor da hora passou para 14 reais. E o valor da hora do outro passou para 35. Eu vou salvar como versão 2. Eu falei em versões. Então, a equipe de suprimento de recursos humanos, a equipe de apoio externo, não gerente, atualizou a empresa, atualizou as informações da empresa. Ok. Bom, eu vou agora chamar a equipe de suprimento que compra material. E aí eles vão atualizar. Era 11 reais o material a unidade. Agora passou para 13. Esse é o preço, o que já passou, já pagamos. Era esse valor. Agora, na versão 2, agora é a versão 3. Na versão 3, o material ficou mais caro. Por outro lado, os recursos humanos, que eram vermelhos, parece que eu vou ganhar mais recursos disponíveis. Eu não vou mexer no dinheiro. O cost é R$1, não teve inflação ou coisa parecida, vai ficar com 1. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Corporate, View, Other, Logbook, não, é o Corporate. E vou marcar todo mundo, ou vou marcar o quadrado, e vou pedir para que ele transfira dos livros organizacionais, dos databooks corporativos, transfira para mim. Mas veja, eu estou com a versão 1, versão 2, versão 1, eu vou transferir o antigo, então eu vou marcar e vou bater botão direito dizendo atualize para a última versão. Observa, os números já foram atualizados. O custo não mudou. Aí eu marco novamente e transfira para o meu projeto as realidades não gerentes que os setores de apoio passaram para mim. Transferindo, transferiu. Ok? Acho que tem arquivo aberto, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem arquivo aberto. Tem, eu vou fechar os arquivos, que ele não pode transferir uma coisa que está em edição. Então, de novo, vou fazer a transferência. Onde está? Corporate. Vou fazer marcação de todos e vou transferir. Já atualizei, vou transferir para mim. Todos foram transferidos. Ok. Se eu mandar calcular, talvez eu encontre novos valores. 3.664 passou para 12, ou seja, a diferença que eu tinha projetada dos impactos que eu promovi com a minha produção deficiente no meu projeto, dava uma diferença de tempo de 1 semana. E dava uma diferença de custo de 3.000 e alguma coisa. Mas agora, com uma realidade mais real, eu posso mostrar que o impacto do dinheiro é maior. Por outro lado, aqueles vermelhos que eu não tinha recurso, sumiram. Como eu fiz a primeira quinzena sem recursos, alguém há de explicar. Mas agora eu tenho uma previsão futuro que eu tenho gente para fazer o que eu tenho planejado. Com essa atualização, eu não tive alteração de tempo. Não tive. Porque o nosso planejamento aqui é CPM bem raso, primário, mas já dá um exemplo.
mas o custo não teve jeito. O custo acumulado de 66 passou para 79. Por quê? Porque o que nós planejamos de horas e custos, o que nós planejamos de preço de material, planejou. Mas a realidade, atualizada pelos setores de apoio da empresa aos projetos, nesse caso do meu projeto, eles alteraram e eu transferi para mim. A minha atitude foi de verificar a existência de variação. A minha atitude foi de transferir dados reais, não do passado, do futuro. E agora o meu cenário é esse. Meu cenário de sobrecarga é esse. E agora eu posso tomar uma atitude. Atitude corretiva. É a primeira medição. Eu vou pedir para que esse aqui, ao invés de fazer em 22 dias, faça em 20. E vou documentar. Vou pedir para que esse aqui, ao invés de fazer... Não, esse aqui não, fiz besteira. Eu não vou mexer numa atividade que não é crítica, vou mexer na crítica, né? Eu vou pedir para esse aqui, que faria em 22 dias, para que ele faça em 20. Vou pedir para o outro, que também é crítico, para ele não fazer em 31, tentar fazer em 30. Isso é acertos, né? Eu vou pedir para que esse aqui, que levava 33, trabalhe fins de semana e faça em 27. E vou calcular. Meu prejuízo aparente diminuiu. E eu estou administrando um possível ganho de tempo. Ou seja, eu tomei uma atitude corretiva junto aos participantes futuros. Lembrando, é uma atitude corretiva por causa de uma medição em função do meu mau desempenho de produção, atualizando os recursos e as informações com os databooks corporativos que os setores atualizaram, me mostrando um futuro real. Realmente, com a minha atitude, eu de 12 passei para 9 mil de diferença. Não é 0, mas é 9. E eu tive um aparente ganho de tempo de produção. Ok, salvando. Essa é a minha proposta, medição e controlada, com atitude corretiva. Trazendo dados reais, não gerente, para dentro do meu projeto, que não afetaram o prazo, mas afetaram estoque, afetaram ociosidade. Bom, eu não fiz essa análise. Se eu fizer uma segunda medição, vamos medir mais 15 dias à frente. Dia 29, dia 5. Acho que é isso, né? De 22 a 5. E aí nós temos atividades que prometeram acelerar. Essa aqui não prometeu acelerar, não. Era para fazer 40, fez 40. Essa aqui era 35, era para fazer 35, fez 35, mas ele quer mais horas. Ele quer 120 horas. As 80 era para concluir os 35. E, na verdade, ele está querendo mais horas, não 80, ele quer 120. Se eu fosse colocar materiais, etc., teríamos desvios. Mas eu já estou trazendo aqui um problema de produção. Problema de produção, está aqui. Eu já coloquei, vou calcular. Lembrando que estamos com valores de horas de mão de obra diferentes, mais caros, porque nós já acertamos isso. E com essa medição, com uma produtividade ruim numa atividade, eu encontrei um desvio de dinheiro de 9 para 10. Eu estou com uma segunda medição e um segundo cenário que no dinheiro está ruim. Vamos olhar o prazo. O prazo que eu tinha antecipado, ele foi prejudicado. Prejudicado porque querem mais horas do que havia disponível para terminar o restante de uma atividade. Bom, vamos tomar uma atitude corretiva, preventiva. Vamos lá. Corretiva porque errou. Vou tentar corrigir aqui na atividade que pela segunda vez errou. Preventiva porque no futuro a outra atividade é feita pela mesma equipe para prevenir, já digo para tomar um ritmo de trabalho acelerado. Eu vou fazer alguma atitude preventiva,
visto que é a mesma equipe, mas aí eu tenho que lembrar, será que os setores de suporte de materiais, moeda, inflação, recursos, sindicato, mudou? Porque na quinzena seguinte, aqueles reference books, aqueles livros corporativos, aquelas informações corporativas podem ter sido alteradas. É para isso que tem uma equipe, para tomar conta do que está rolando. Então, dentro do meu trabalho, se eu já partisse aqui para tomar uma atitude corretiva preventiva, eu estaria talvez cometendo um erro, porque eu preciso perguntar se no Cost Component, vou ver de novo, no Cost Component, versão 1, não houve mudança, me disseram que não houve. Nos materiais, versão 3, o preço caiu para R$ 12,50, salvando versão 4, porque o pessoal responsável por isso já fez e já salvou, versão 4. E aí eu vou ver os recursos humanos. Desculpa, não é a versão 1, recursos humanos, a última versão, que era 14 e era 35. Como cai no mês do dissídio, etc., eles conseguiram um aumento de 12%. Uma simulação, né? Então nós temos aqui novos valores, eu vou salvar isso como versão 3. Os recursos agora estão como versão 3. Antes de eu tomar uma atitude corretiva, preventiva, eu preciso atualizar, monitorando e atualizando, à medida que eu vou tomar uma atitude, novamente, os livros de referência corporativa. Todos os 3, eu vou primeiro buscar a última versão. Depois, olha que o custo continua sem alteração. Depois eu vou transferir, data transfer. Será que eu estou com algum arquivo aberto em edição? Quer dizer, eu não. A equipe de alteração corporativa lá da empresa está alterando? Melhor verificar. Fecha, 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 fecha. Que elas estavam em trabalho, agora não estão mais em trabalho. Liberado para transferir. O que era 10.996, agora, quando eu calcular de novo, passou para 17 mil. Quer dizer, por causa dessas alterações ambientais, circunstanciais, corporativas, que afetaram o meu projeto, eu, como gestor do projeto, tendo essas informações, emitirei um relatório. Em função dos novos preços, etc., o nosso projeto está com uma tendência, segundo a medição, de ficar 17 mil mais caro. Agora eu posso tomar uma atitude. Recuperação de produção. Essa aqui é corretiva. Então eu já determino, aconteço, isso aqui tem que acabar em 12 dias. Tem que acabar em 12, não vou acabar em 11. Vamos ver se deu certo? Salvei o prazo final, culpei e determinei a equipe que é reincidente no erro e preventivamente já estou dizendo para fazer em 27 como um desafio. Por quê? Porque é a mesma equipe. Então estou dando um desafio ou demissão. Começa com D. É desafio ou demissão, porque ela já errou 2 vezes e é a mesma equipe que vai começar uma atividade crítica nova, não quero problema, calcula. E eu consigo um possível ganho. De tempo. Ok, tomei as atitudes, atualizei o não gerente, é uma realidade, é 14 mil, de 10 passou para 14. Minha situação financeira está cada vez pior, não é culpa minha somente, porque eu tenho um sobrecusto pelos meus problemas, mas eu tenho um sobrecusto por causa dos outros insumos. Se os insumos não foram previamente adquiridos com preço fixo, estamos sujeitos. Se foram, nós não teremos essas mudanças nos livros corporativos. Salvando versão 3, e é a partir dela que eu vou trabalhar. Fechamos a apresentação do monitoramento e controle do gerente, já visto no curso SPU, e o monitoramento e controle do não gerente, que foi parcialmente visto no curso SPU, porque ele não incluiu a possibilidade do gerente
atualizar as informações que são providas pelos órgãos, setores e equipes externas ao projeto de apoio. Eu iniciei falando que nós tínhamos 3 elementos para discutir. O monitoramento e controle afeta o gerente, o monitoramento e controle feito pelo gerente não afeta ao gerente, que eu chamei de não gerente, e também falei dos procedimentos. E eu acho importante chamar a atenção aqui que tem que haver procedimentos de trabalho para o monitoramento e tem que haver procedimentos de trabalho para o controle do projeto. Eu diria que para o monitoramento nós precisamos de uma metodologia, como medir, como avaliar a metodologia de trabalho. A metodologia, conjunto de processos e procedimentos que orientam para a realização e um resultado, é composta de diversos procedimentos. Então é preciso que exista uma documentação em nível de projeto ou em nível corporativo que oriente como é que se monitora, como é que se mede o desempenho da produção, como é que se mede o consumo, como é que se aponta os desvios e quais parâmetros do desvio como causa, efeito, responsável. E para tudo isso é necessário um treinamento. Não se pode imaginar que todos conheçam todas as metodologias e que os procedimentos sejam algo únicos, padrões, definidos e perfeitamente aceitos. Então temos que ter um treinamento específico e direcionado. É claro que o conceito básico de procedimento de medição, nós inclusive desenvolvemos uma proposta escrita pelo próprio participante no nosso curso básico. Mas nós não estamos mais falando de um curso básico, estamos falando de um trabalho sério e profissional. E para tudo isso tem que haver um suporte de documentação, de armazenagem, guarda, de atualização e de revisão e de controle dos documentos. Isso é essencial. Por outro lado, se nós temos que saber como medir, nós precisamos também saber como agir no resgate dos desvios, na tomada de decisão para melhorias, alterações do planejamento. Não estou aqui falando só no cronograma. Então, para isso, mais do que o que nós falamos do monitoramento, temos que ter diretrizes. A organização tem que ter diretrizes para que os gestores ou os responsáveis tomem a decisão certa, no momento certo, na direção certa. E tomada de decisão também passa por metodologias. As metodologias são compostas de procedimentos, de rotinas, de documentação a ser emitida e tudo isso provavelmente passa por um treinamento ou uma capacitação. E para tudo isso precisamos de um suporte de documentação, um suporte de processamento de informações e eu repito, o software que nós estamos utilizando como plataforma de gestão de projetos também administra portfólio e também permite esse monitoramento e controle não gerente, que é o monitoramento e controle das alterações que afetam o projeto e que não estão no domínio do gerente, mas que estão dentro dos registros e dos ativos organizacionais da corporação. Eu acredito que essa ideia sucinta, porém com a demonstração de como criar os recursos necessários para viabilizar ideias maiores, foi apresentado. Resta agora colocar em prática, lembrando que todo esse trabalho, que até então nós direcionamos no curso básico, agora esse suplemento já traz a responsabilidade e a necessidade de uma rigidez documental, de um profissionalismo maior. Procedimentos de trabalho não são apenas exclusivos do processo de monitoramento e controle, mas nesse caso aqui chamam a atenção, porque se o monitoramento e controle nem é falado nos treinamentos ou na prática de mercado, imagine procedimentos de trabalho reais para isso. Esse foi o suplemento do curso SPU, o primeiro suplemento que tem o foco em permitir o monitoramento e controle, classificado aqui como não gerente,
que não é da responsabilidade, controle, domínio, autonomia do gerente, mas que os setores da organização provavelmente produzem informações que são essenciais para a atualização, a validação dos dados do planejado para um momento futuro. Meu nome é Marcos Posse e eu conduzi vocês nesse suplemento.